Na tela. Conseguiram? Podem olhar para cá. Então eu vou ler como está aqui. Mateus 14:30. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Vou repetir. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Amém? Livro de Mateus, capítulo 14. Vou fazer aqui um preâmbulo para vocês entenderem esse texto dentro do contexto. Para a gente chegar até aqui, para entender o que é que Pedro estava falando nessa hora, o que ele estava fazendo e o que ele estava pensando e o que ele estava vivendo, é necessário a gente entender o que fala Mateus capítulo 14. Que dentro desse texto, o texto começa falando que estava havendo um aniversário, uma festa de aniversário do rei Herodes. E nessa festa de aniversário, tinham várias mulheres, várias moças que ali estavam dançando para o rei. E uma delas que estava ali dançando era a filha de Herodias, que dançou, alegrou o rei Herodes, e ele disse: pede o que você quer. Que perigo, que perigo perguntar isso, né? Mas ele fez a pergunta, e ali envolvido naquela dança, naquela, né, de festa, naquela festividade, ela disse: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E parece que é uma coisa assim tão absurda, mas foi o que aconteceu. João Batista, ele foi ali, foi decapitado, e veio a cabeça dele numa bandeja de prata. Está escrito capítulo 14, é onde nós estamos, Mateus capítulo 14. Estou só destrinchando para a gente chegar até aqui, para a gente poder entender como é que Jesus age nas nossas vidas. Tudo tem um texto, né? Para você chegar aqui hoje, houve uma estrada que você passou. Às vezes você está sorrindo e a pessoa não entende que você já chorou tanto. Mas para que hoje você tivesse um lugar de fé, de confiança no seu Deus, você sabe o que foi que Deus fez por você. Você sabe de onde Ele lhe tirou, de onde Ele te resgatou, e que hoje você está aqui com a sua confiança no Senhor. E aqui nesse texto fala que depois que João ele foi decapitado, os discípulos de João foram sepultar o corpo dele. Mas aqui abre um parênteses. João, ele era amigo de Jesus. Jesus, ele nem foi comunicado, tipo assim: teu amigo morreu, vem sepultar o teu amigo, vem chorar a dor do luto. Jesus não foi avisado. Depois que acabou o sepultamento dele, foi que chegou a notícia até Jesus que o amigo dele tinha sido morto, e de uma maneira trágica. Jesus se entristeceu, Jesus se afastou e foi provavelmente chorar, não é? A saudade, chorar também daquele momento que ele não foi reconhecido como amigo. Mas eu quero te dizer que na nossa vida acontecem situações nas quais Deus permite que passe, mas Ele passa com você. Eu quero te dizer que muitas vezes você está na tempestade, o Senhor não diz: eu vou te tirar da tempestade. Ele não fala essa frase, mas Ele diz: eu vou estar com você dentro da tempestade na qual você está passando. É um momento muitas vezes de doença que a gente passa, e a gente bem sabe disso. Vai ser: oh, me tire dessa doença, meu Deus, que prova, que processo. E o Senhor disse: eu não vou tirar você agora, pelo menos no momento, mas eu estou com você dentro dessa sua dor. Você não está sozinho. Vocês creem nisso?
Porque Deus, Ele age dessa maneira. Ele não nos tira, mas Ele entra como uma fornalha que está aí queimando, ardendo. Ele entra na fornalha com você e não deixa você se queimar. Ele está com você, passando a prova, passando a dor, passando a luta, a tempestade, o vento forte, mas Ele está com você, você não está sozinho. E aí, dentro desse contexto, Jesus, ele entrou num barco e teve um momento que ele precisou de um tempo. Esse tempo, o povo estava ali, os discípulos e outras pessoas, uma multidão que estava em terra, olhando Jesus que tinha entrado no barco. O barco estava andando e eles andando na terra, querendo falar com Jesus. E quando Jesus sai desse barco e se encontra ali com aquele pessoal, com aquela multidão, Jesus, ele já vem com as forças dele renovadas, restauradas, e ele já vem curando os enfermos. Deus, ele sabe trabalhar de uma maneira tão extraordinária, que quando você se recua muitas vezes no seu quarto, ali naquela sua dor na qual você está passando, Deus, ele vem e restaura você, que você sai dali pronto, restaurado, para enfrentar qualquer situação, porque a sua força não está naquele problema, a sua força está em Deus. Porque se a sua força for estar no problema, vai cair, vai afundar. Não olhar para a tempestade, não olhar para o problema e olhar para o Senhor, que é Ele quem está te sustentando até aqui. Você sabe por que você está aqui nessa hora? Você sabe por que você veio aqui? Porque o Senhor, Ele está te sustentando. Ele está pegando nas tuas mãos dizendo, eu te sustento. Eu te sustento. E você diz, mas eu não estou nem aguentando. Pedro aqui chegou um momento que não estava mais aguentando, achou até que estava sendo abandonado. Mas não estava sendo abandonado. Ele estava sendo provado para ser aprovado lá na frente. Não é diferente, irmãos, na nossa vida. O Senhor, Ele permite que a gente passe por situações para que a gente entenda que o Senhor está nos provando, mas que Ele está nos adornando, nos preparando para que você possa estar preparado, para que quando vier o momento da dor, da luta, do luto, da prova, da doença, você está lá firme com o Senhor. E o Senhor respondendo ao seu coração, você não está sozinho, porque eu estou com você nessa sua dor, nessa sua tempestade. E aqui continuando, quando Jesus chegou, o povo começou a dizer, mas Senhor, está todo mundo morrendo de fome. E Ele disse, o que é que tem aí? 5 pães e 2 peixes? Pronto, só precisava disso. Jesus pergunta para você hoje, o que é que você tem na sua casa? O que é que você tem? Você tem alguma coisa? Tem sim. Com isso que você tem é que Deus vai multiplicar. O milagre de Deus, ele chega quando ele pergunta o que é que você tem. É o Senhor que está perguntando o que é que você tem. Porque o que você tiver, Ele vai multiplicar. Ele vai fazer você entender que Ele é o dono do milagre. É Ele quem faz e você simplesmente agradece tudo que Ele faz. E aqui aconteceu que tinham mais de 5.000 homens, entre mulheres, crianças, que ficaram todos alimentados. Então a gente pode parar e fazer uma breve reflexão. Jesus se afastou um pouco, Ele restaurou as suas forças, e quando Ele chegou junto ali da multidão, a multidão estava com fome, e a multidão também estava enferma. Então Ele foi ali já curando os que estavam doentes. Jesus, Ele entra para curar a doença da alma, doença física, doença emocional. Ele é expert, Ele é experiente em fazer isso. Mas depois Ele viu também, identificou, porque o povo estava ali clamando por fome, por comida, literalmente falando. E ali Ele providenciou também o alimento. Mas aí continua aqui a história. Jesus, Ele continuou. Logo depois, Jesus mandou que seus discípulos, estou no 14:22, entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. É Jesus dizendo, você já sanou a sua dor? Aleluia, Jesus.
Você já sanou a sua fome? Glória a Deus. Agora é momento de você entrar no barco. Era Jesus que estava ordenando. Já lhe restaurei, já lhe alimentei, já lhe sarei, já lhe curei. Agora você está fortalecido. Agora entre no barco e vão. E aí o povo disse: e você, Jesus, não vai não? Jesus, não. Eu vou me retirar um pouco. Eu vou ali no monte, vou orar, mas vou orar sozinho. E às vezes a gente não entende, não é? Tanta coisa que acontece dentro de um texto. Mas eu quero dizer que Deus, Ele estava colocando ali no coração de Jesus um aprendizado. Que o povo precisa entender. Que Jesus, Ele prepara você e coloca você para andar sozinho. Sozinho, mas sabendo que você tem anjos ao seu redor. Que estão lhe guardando, que estão lhe guiando, que estão lhe protegendo. E era necessário passar por tudo isso. Era necessário ter um aprendizado. E prontamente, Pedro começou a ver as ondas, as águas, o mar revolto. Será que foi permissão, tudo, de Jesus? É claro que foi. Porque dentre todos que estavam ali, o mais corajoso foi Pedro. Porque nenhum outro andou sobre as águas. Porque os outros também não disseram: eu quero ir. Não, ficou todo mundo calado. Como dissesse: Pedro vai, eu vou ver se ele vai andar ou se ele vai afundar. A gente vai ficar aqui, né? Na plateia, só vendo. É como Deus lhe chama para fazer uma obra e você faz assim: vou deixar meu irmão ir fazer, porque se der certo, eu vou estar de olho, né? Se der tudo certo, eu vou também. Mas será que Deus quer espectadores na obra dele? Ou quer pessoas que coloquem a mão no arado e digam: eu vou fazer. Eu tenho absoluta certeza que vai dar certo essa missão, essa caminhada na qual o Senhor está me dando. Eu vou fazer não na minha força, mas na força do Senhor na minha vida. E eu admiro Pedro. Pedro é admirável. Porque às vezes a pessoa fala só a parte B da história. Eita, ó, acabou a fé de Pedro. Pedro, o homem que não teve fé. Não, ele teve fé. Tanto ele teve que ele realmente, Jesus veio andando sobre as águas. A palavra do Senhor disse: Jesus veio até eles caminhando em cima da água. Verso 49. Em cima, verso 25. Deixa eu me achar aqui, rapidinho. 24, 25. Já de madrugada, Jesus veio até eles caminhando em cima da água. E eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está. Uma pessoa que fala isso é uma pessoa que está com confiança. Ele podia até estar com medo nessa hora, mas ele estava confiando. Porque se Jesus está ali, ele está confiando no Senhor. Será que o Senhor Jesus dissesse hoje para você: venha andando sobre as águas? Ele está ordenando, ele está mandando você fazer. Quando ele manda você fazer, você apenas obedece. Você não questiona, você faz. Você, quando obedece a Deus, tudo começa a se encaixar na sua vida. Tudo acontece positivamente. A gente precisa saber aonde é que está o nosso olhar. Se o nosso olhar está no problema, está no vento, na tempestade, nos outros irmãos, discípulos incrédulos, porque eles estavam incrédulos ali. Só quem estava crendo agora, só quem estava tendo fé nesse momento era Pedro. Então ele é admirável. Mas é claro que ele foi ali com medo. Porque aí veio Pedro, ser humano, que teve medo, olhou, quando começou a andar sobre as águas, viu as águas ali se balançando, e veio o medo. E o medo acontece o quê? Paralisa. O medo nos paralisa. O medo, ele nos engessa de uma maneira tal que a gente fica parado, não faz nada. E o Senhor quer que a gente ande, quer que a gente funcione, quer que a gente se movimente. E ali o Senhor aproveitou esse momento, que era uma lição que estava dando. Pedro, quando olhou, quando ele tirou o foco de Jesus, o que aconteceu?
afundou. Quero te dizer, e aí a gente chega no versículo para a gente começar a ministrar. Quando a gente tira o foco de Jesus, a gente afunda. A gente começa a ouvir pessoas comentando e falando conosco e dizendo: eu estou com medo, eu estou passando por tantas situações que eu estou ficando paralisada, engessada, e não tenho nem mais vontade de fazer nada. E isso é muito perigoso, porque o medo, ele não nos impulsiona a fazer nada. Pelo contrário, o medo, ele detém você. Detém você. Você tem vergonha, tem medo de falar, de expressar. Aí eu estava conversando com uma pessoa, fez, mas eu não vou falar nada. Por quê? É porque eu tenho medo de errar nas palavras, e quando errar nas palavras, já está tudo errado. Eu disse: mas você não pode pensar dessa maneira, porque nós erramos também, todos nós erramos sim, mas se a gente não se levantar dizendo: medo, bate em retirada da minha vida, sai da minha vida, porque eu sou intrépida, eu sou corajosa no Senhor, eu vou fazer aquilo que Deus determinou que eu fizesse. Se Ele mandou andar sobre as águas, por cima das águas, eu vou andar. E Deus, Ele vai dar essa coragem a você. E aqui, no verso 30, onde Ele diz: mas quando Ele olhou em volta e sentiu a força do vento, tinha força do vento, tinha água que estava, né, ali balançando. O Senhor está falando conosco nessa hora. Qual o medo de Pedro? Qual era o medo de Pedro? Perder Jesus de vista. Ele estava achando que se ele ficasse andando sozinho e não visse Jesus, ele ia afundar. Eu quero te dizer que a nossa confiança está no Senhor. Não olha o medo, não olha a água, não olha a correnteza, não olha o vento. Deixa tudo acontecer, mas olha só para o Senhor. Quem quiser que fale de você, deixa falar, vai lá para trás, eu não quero nem saber, vai para lá. Eu vou permanecer fazendo aquilo que o Senhor mandou que eu fizesse. Vocês acham mesmo que Pedro estava agradando os outros? Com certeza, provavelmente, ali aquela multidão, aqueles discípulos já estavam ali o quê? Com inveja. Porque a inveja é uma falta de capacidade. Nem você faz e nem deixa ninguém fazer. Nem você faz, e quando alguém está fazendo, o grupo aqui, já estou parabenizando, 10 anos, né? Na presença do Senhor, entram homens, saem homens, entram outros homens de Deus aqui no grupo, mas são 10 anos louvando ao Senhor. Isso é intrepidez, isso é coragem. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, verdadeiramente, que Deus abençoe, que Deus multiplique, que realize verdadeiramente, eu profetizo e declaro, o desejo do coração de vocês, em nome de Jesus Cristo. Será que quando o grupo aniversariante, né, 10 anos, será que quando o grupo se levanta para louvar e vem aquele vozeirão, né, dos homens abençoados e ungidos, será que não tem outras pessoas dizendo, ó, só quer aparecer, só quer pegar o microfone e cantar, e bota aquela voz alta para chamar a atenção? Será que não tem ninguém na casa que pense isso? Claro que tem. Porque nem faz e nem quer ver ninguém fazendo. Não é, Redenção? Nem faz e nem quer ver o Redenção crescendo. Eu nem vou, nem quero que ninguém vá. Como assim, irmãos? Deus chamou a mim, chamou a você, para que você crescesse, para que você multiplicasse, para que você pegasse a missão na qual Deus colocou nas suas mãos e começasse a prosseguir, a caminhar. Glória a Deus. Ah, mas o meu marido não vem. Amém, você está orando ali por ele, e no dia certo ele vai vir, mas você não vai deixar de vir para a igreja.
Ah, mas minha esposa não vem, meus filhos também não estão vindo. Mas você está sendo coluna aqui nesta casa e está sendo coluna na sua casa. Coluna de oração, orando, intensificando a cada dia as orações, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. E não desistir, não desista de caminhar sobre as águas. Não desista. Se Deus te impulsionou, Ele está com você, segurando na sua mão, e você está andando sobre as águas. E você está sendo canal de bênção. Domingo passado, hoje faz uma semana, eu fui ministrar num congresso, chamado Congresso de Gratidão, em uma igreja batista, em Gravatá. E aí só dava para ir se fosse meu marido. Só não dá para ficar pegando carro, indo para a estrada, ministrar em outras igrejas, de noite, dormir em hotel, voltar. Não dá para mim fazer isso só, eu não faço mais, né? Já fiz algumas vezes, já peguei avião, inclusive para ministrar fora, ficava em hotel, ministrava, voltava. Mas é cansativo, perigoso e só. Então, resumindo tudo, eu falei para meu marido: ele não dá para ir, a gente está com evento, trabalho e tal. E aí eu fiz: meu filho, veja bem, você sabe que nós temos um chamado. Deus me chamou para uma obra. E Deus está cobrando de você que pelo menos você me acompanhe na obra, porque só em fazer isso você também já está fazendo a obra. Deus me deu uma sabedoria, porque eu não sabia nem o que eu ia dizer, viu? Mas Deus me deu uma sabedoria, eu orei, Deus me deu essa sabedoria na mesma hora. Os olhos dele chegam a brilhar, e ele: não, minha filha, nós vamos sim, confirme. Aí eu corri, liguei para a pastora lá, para o ministério, confirmei, porque fui à tarde, depois de um dia todo de trabalho que eu tive lá, e a gente estava lá. E aí eu estava dizendo a Deus no caminho, eu e Deus, agora eu compartilho com vocês. Deus, oh meu Senhor, eu queria pelo menos uma vida para o Senhor, para o teu reino, que eu seja esse instrumento de Deus. Ah, Deus, vai lá preparando os corações, eu nem conheço quem vai estar lá, mas o Senhor conhece. E aí no caminho eu contei essa história. E aí quando a gente está ministrando, eu estou ministrando lá, quando finaliza o culto que eu faço o convite, 2 vidas para Jesus. Aí eu disse: acho que é uma minha e uma de Pedro. Pedro é meu marido, para quem não conhece. Aí é uma minha e uma de Pedro, né? E eu agradeci a Deus e louvei pela vida dele, porque se ele não tivesse ido, eu não ia mesmo, não dava. E aí eu comecei a dizer a ele: tá vendo? Deus, ele sabe trabalhar nas nossas vidas. E ali ele foi edificado, pessoas foram edificadas, restauradas. Milagre de Deus que aconteceu. E a igreja chorava, e eu sem entender, porque eu não sou dali, não conheço pessoal. A igreja estava orando, porque tem uma história nessas 2 vidas, dessas 2 mulheres lá. Eu só vim saber depois, obviamente. Mas eu me alegrei porque eu me esforcei. Eu não fiquei com medo, me engessei, parei. Eu fui, enfrentei a situação e dizendo: marido, preciso de você. Agora é uma missão que Deus, né, tá aí. E Deus tinha falado ao coração lá da pastora que era eu a pessoa que era para vir pregar. Aí quando ela disse isso, eu achei uma responsabilidade maior ainda, Deus ter falado, né, lá com o anjo da igreja, e eu precisava obedecer. Vocês entendem isso? Sim ou não? Sim? Deus fala. Amém? Deus cumpre o que fala. Amém? Mas você precisa se colocar na posição de Pedro, tipo: vou andar sobre as águas, porque eu sei que o Senhor está pegando na minha mão. É algo impossível aos meus olhos, é algo que eu não consigo identificar, mas o Senhor, Ele identifica, e o Senhor sabe como conduzir tudo isso aí. Aleluia. Você vai ter experiência na tempestade. O vento pode soprar de um lado e do outro, mas eu sei que o seu esforço, vocês estão entendendo o que é que Deus está falando com você nessa hora? O seu esforço de dizer eu vou, vai fazer a diferença na sua vida. É a atitude que você vai ter que tomar, é você que vai ter que tomar. Você vai tomar a atitude: eu vou fazer, eu vou quebrar a barreira do medo. Eu vou começar a orar pedindo a Deus que tire essa timidez, que não é vergonha, é timidez, mas o Senhor, Ele tira da sua vida, e você começa a saber que você
tem um lugar especial dentro da casa do Pai. Você é importante dentro da casa do Pai. O Senhor, Ele conta com cada um de nós. Glória a Deus. E Pedro, mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor, começou a afundar e gritou: salve-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Eu quero te dizer que Jesus, Ele estende a mão sim, te segura. Seja qual for a prova, a situação que você estiver passando, começa a mentalizar agora. O Senhor, Ele estende as mãos. Ele estende as mãos e segura na sua mão e diz: você não está sozinho. Eu estou com você. Não olhe o vento, não olhe a tempestade, não olhe as circunstâncias, não olhe para o problema. Não tire o foco. O seu foco é Jesus. O seu foco é Jesus. Começa a lembrar que quando a gente está em situações na nossa vida, vem outras situações dentro dessas situações, para que a gente perca a fé, perca a esperança, que a gente verdadeiramente não faça mais nada. Mas eu quero te dizer que Deus conta com você, com o remanescente dele na terra, aquele povo que ora, aquele povo que sabe que tem que marchar com Jesus, porque Ele é aquele que estende as mãos sobre a sua vida. E Pedro começou a entender tudo isso. Jesus disse para Pedro, e diz para você: não tenha medo de nada. Vá na direção que Deus colocou você. E ele diz: Pedro, não tenha medo, vá. Ele está dizendo para você: não tenha medo, vá, prossiga, caminhe, faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Por que parar? Por que se amedrontar, se Ele é o dono de todas as coisas? Ele é aquele que faz a diferença na sua vida. Em Salmo 25, diz o seguinte: 25:3. Sei que aquele que confia no Senhor nunca será decepcionado. Mas quem se revolta contra o Senhor sem motivo, esse sim será decepcionado. E o Senhor, Ele mostra o caminho e ensina por onde você deve andar. Aqui é um salmo de Davi. Davi estava orando ao Senhor e ele estava num momento aqui angustiado e ele estava aflito. E a gente, quando olha para Jesus na cruz, Jesus passou por tudo isso: aflição, por dor, por angústia. Mas ele passou, ele cumpriu a missão dele. E Davi, nesse salmo aqui, Davi estava numa situação de angústia, de dor, sentimento de perda. Mas Deus estava dizendo aqui para ele: eu estou com você. Você não está sozinho. Eu estou restaurando as suas forças, Davi. Eu estou restaurando a sua força, igreja. Você não está sozinho. O Senhor é aquele que restaura. O Senhor é aquele que te levanta. O Senhor é aquele que tira toda a tristeza do coração e coloca alegria. O Senhor é aquele que diz: depressão foi só até hoje. Sai, sai. É uma ordem do Senhor. E você começa a viver uma vida com qualidade de vida novamente. Você começa a sentir vontade de se alimentar. Você começa a sentir vontade de fazer as coisas cotidianas que você deixou de fazer. Mas o Senhor está dizendo: faça, faça, porque eu estou pegando na sua mão. Faça, você não está desamparado. Faça, eu estou com você. Se o Senhor levantou homens e mulheres, biblicamente aqui falando, Ele levanta você. Não importa o que falaram de você. Não importa se você está passando por calúnia. Às vezes a gente vem falar de Jesus. É lançada uma oportunidade para mim e para você. E quando a oportunidade vem, as pessoas: eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Ninguém vai. Aí você faz o quê? Eu vou. Com certeza, estou aqui, Jesus. Me capacite. Não é assim que a gente ora? E o Senhor, Ele vem capacitando, vem dando sabedoria. E a gente vai e faz aquilo que Deus mandou.
Será que a gente estava tão disposta a fazer mesmo? Não. Será que a gente estava, com aquela vontade toda? Estava não. Estava com dores, estava com medo, estava chorando, estava com problema em casa, estava com problema no trabalho, problema de saúde, problema no ministério, Tantas situações, de tantas coisas que a gente passa. É tão ruim quando você é caluniado, algo que você não fez, mas você está passando pelo processo, mas o Senhor diz: eu estou no processo com você. Você não está sozinho. É tão ruim quando você está doente e quando você olha para a esquerda e para a direita, não tem ninguém para lhe ajudar. Você está sozinho e o Senhor diz: não se preocupe, eu estou com você. Você não está sozinho. O Senhor te diz nessa hora, Ele não está te tirando da tempestade. Ele não está tirando literalmente você do problema, daquela situação. Mas Ele está entrando com você no problema. Ele está dizendo nessa noite, nessa hora, que Ele não está deixando você só. Você não está abandonado. Mas eu perdi. Você perdeu ali, mas o Senhor é aquele que restitui as suas forças. O Senhor restitui a sua fé. O Senhor pega de onde você parou e dá uma guinada na sua vida. E você começa novamente com mais força, com mais prática. Porque você agora vai entender. Porque você passou, você está sentindo, já sentiu e sabe o que fazer e o que não fazer. Deus, Ele permite passarmos por situações na nossa vida, para que hoje você esteja aqui, firme e forte. Será que quando Deus te levantar para você assumir alguma posição, seja na igreja, seja num trabalho secular, sem experiência nenhuma, como é que você vai assumir algum cargo sem nenhuma experiência? É igual uma carteira de trabalho. A pessoa quando vai trabalhar pela primeira vez, aí as empresas fazem: você tem experiência? Aí vem o momento da vergonha: tenho não. Sua carteira já foi assinada alguma vez? Aí a pessoa responde o quê? Não. Aí o dono da empresa vai ver se vai querer dar uma oportunidade àquela pessoa que não tem nenhuma qualificação, ou se ele vai querer. E aí vamos dizer que Deus coloque no coração desse dono dessa empresa de lhe chamar, de lhe dar uma oportunidade, mesmo você sem experiência, porque tudo vai ter que ter a primeira vez. Para a carteira de trabalho, ser assinada, vai ter que ter a primeira vez da oportunidade. Aí Deus vai, lança a oportunidade, aí você faz o quê? Agarra essa oportunidade e diz: eu vou fazer o meu melhor. Eu vou aprender. Eu vou fazer a diferença onde quer que eu esteja. Aonde Deus me colocar. E é isso que Deus está falando para nós. Faça a diferença. Pedro fez a diferença. Sim ou não? Fez. Por que os outros não vieram? Não tinham os outros discípulos? Não tinham as outras pessoas? Não existia uma multidão que estava ali? Por que ninguém disse: eu quero ir andar sobre as águas? Vocês estão entendendo? Deus está falando com você. É você que tem que querer. A oportunidade está sendo lançada agora. Aleluia. A oportunidade está sendo lançada por Deus agora na tua vida. E você pega essa oportunidade e diz: Senhor, é para mim essa oportunidade. Eu quero fazer a diferença onde quer que eu esteja. Será possível que eu vou chegar nos lugares e ninguém vai identificar que eu sou cristã? Será que eu vou chegar num lugar e ninguém vai identificar que eu tenho unção do Espírito sobre a minha vida? Será possível que eu vou chegar em lugares onde qual Deus está me colocando e eu não vou aproveitar nada daquilo? Eu tenho que aproveitar tudo, porque eu preciso entender que lá na frente Deus vai usar tudo aquilo como ferramenta para crescimento da nossa vida. Vamos ficar de pé, igreja?